Provavelmente quase todos que começaram a ler sobre a queda do Império Romano Ocidental são mais cedo ou mais tarde confrontados com uma figura que é possivelmente a figura mais odiada de toda a história romana. Tardia, ou vamos dizer, pelo menos no top 5. E se você assistir ao primeiro vídeo que eu já fiz neste canal, você descobrirá rapidamente de quem estou falando. Estou, claro, falando de ninguém menos que Flavius Ricimer, o Magister Militum do Império Romano Ocidental. Mas agora, após alguns anos fazendo vídeos neste canal sobre a história romana tardia e após aprender muito mais sobre essa era fascinante do que quando comecei o canal, vejo muitas coisas de uma maneira mais matizada. Muitas vezes, coisas que pareciam absolutamente claras no início, agora parecem muito mais complicadas, com muitos mais nuances e possíveis pontos de vista. Afinal, a queda do Império Romano é para muitos como nós um tópico bastante emocional. Tendemos rapidamente a culpar as pessoas, personagens históricos do final do Império Romano, por más decisões. Ou somos bastante rápidos em julgá-los, mesmo sabendo que este período sofre de uma grande falta de fontes. Não sobreviveu muito daquele tempo caótico, e as fontes sobre certas pessoas, além de serem bastante escassas, também são muito frequentemente extremamente tendenciosas, tornando quase impossível obter uma imagem clara do que essas figuras históricas realmente pensavam. Pensei, portanto, que é hora de refletir novamente sobre uma das figuras mais controversas da história romana tardia. A pessoa que muitos, inclusive eu, em meus primeiros anos, culpavam pela queda do Império Romano do Ocidente. Flavius Ricimer, o bárbaro Magister Militum dos últimos anos do Império Romano do Ocidente. Então, vamos tentar responder à pergunta quão malvado Ricimer realmente era. E poderíamos até tentar pintá-lo sob uma luz positiva? Este tópico é tão complexo, na minha opinião, que precisei dividi-lo em 2 vídeos. Caso contrário, este vídeo teria ficado extremamente longo. Quando aprendi pela primeira vez sobre a queda do Império Romano do Ocidente, havia muitas pessoas que eu culpava por decisões ruins. O imperador Honório matando seu muito capaz Magister Militum Stilicho é um exemplo que rapidamente vem à mente. Ou o assassinato muito semelhante de Flavius Aetius, 45 anos depois, o outro general heróico do Império Romano do Ocidente, cerca de 45 anos depois, pelo imperador Valentiniano III é outra cena que vem à mente. Mas ambas as figuras foram ofuscadas, pelo menos para mim, quando eu aprendi pela primeira vez sobre Ricimer. Esse cara, eu pensei, era o pior. Ele não apenas traiu traiçoeiramente o nobre e heróico imperador Majorian em 461 d.C., apunhalando-o brutalmente pelas costas e mandando executá-lo brutalmente, mas não, ele também possivelmente envenenou seu sucessor Libius Severus. Então, ele provavelmente também matou Marcellinus da Dalmácia durante a campanha Vândal, de 468, roubando assim o oeste de outro grande protetor. Mas isso ainda não é o suficiente, porque mais tarde ele saqueou a cidade de Roma em 472 d.C. em uma guerra civil brutal e sem sentido contra o imperador Anthemius, e então até mesmo mandou matar este imperador de maneira mais brutal. E apenas alguns anos depois, após a morte de Ricimer em 472 d.C., muito provavelmente devido às suas ações, o Império Romano do Ocidente não existia mais. Então o caso está bem claro, não é? Ricimer foi a ruína do Império Romano do Ocidente. E foram suas ações que contribuíram diretamente para sua queda. Ele era um agente bárbaro que conseguiu infiltrar-se no Império Romano do Ocidente, meio suave, meio visigodo, que colocava os interesses bárbaros acima dos romanos. Um psicopata que estava determinado a destruir o Império Romano do Ocidente de dentro para fora. Ou isso, queridos amigos da história romana tardia, é pelo menos o que eu estava pensando há apenas alguns anos atrás, e o que provavelmente muitas mais pessoas estão pensando quando leem pela primeira vez sobre as últimas 2 décadas do Império Romano do Ocidente. Mas será que é realmente assim?
Vamos avaliar o que realmente sabemos sobre Ricimer e então tentemos chegar a uma conclusão de quão malvado Ricimer realmente poderia ter sido. Vamos pular a história de vida de Ricimer e começar diretamente com as maldades de Ricimer. Para resumir, suas ações mais malignas foram a primeira: na derrubada do Imperador Ávidos juntamente com Majorian. 2. Assassinando traiçoeiramente o Imperador Majorian, e muitas vezes se diz que ele até torturou Majorian antes de tê-lo matado em 7 de agosto de 461 d.C. 3. Envenenando o Imperador Libius Severus em 465. 4. Matando Marcelinus da Dalmácia em 468 d.C. durante a campanha Vandal. 5. Cercando e saqueando Roma em 472 d.C. 6. Matando brutalmente o Imperador Antêmio. Agora, vamos olhar para as coisas boas que Ricimer fez, porque, acredite ou não, existem realmente algumas coisas boas que ele fez. 1. Ele derrotou os vândalos nas batalhas de Córcega e Agrigento, em 456 d.C., que foram vitórias decisivas que afastaram a ameaça vândala da Itália por alguns anos. 2. Ele derrotou uma invasão dos Alemanni na Itália em 466 d.C., na Batalha de Bérgamo, salvando assim a Itália de outra invasão. Então, para entender o quão malvado Ricimer realmente era, precisamos pesar as poucas coisas boas que ele fez contra a aparentemente esmagadora lista de coisas ruins que ele fez. Podemos primeiro afirmar que sua derrubada do Magister Militum Remistus e do Imperador Avitus dificilmente foi algo notável naqueles dias. E por si só, não pode ser visto como um ato de maldade, já que usurpar um imperador era bastante comum nas últimas décadas do Império Romano do Ocidente, especialmente de um imperador que era visto como um invasor visigótico pelo Senado de Roma. Muito mais interessante, no entanto, é claro, é o tratamento de Ricimer a Majorian. Majorian é visto por muitos como um imperador herói que quase conseguiu restaurar o Império Romano do Ocidente. Afinal, eu nomeei este canal aqui em homenagem ao Imperador Majorian por um motivo. Ele chegou muito perto de restaurar o Império Romano do Ocidente. No entanto, infelizmente, chegar perto e falhar é praticamente o mesmo que apenas falhar. Porque naquela época, o Império Romano do Ocidente precisaria de uma vitória enorme e esmagadora para ter qualquer chance de ser estabilizado e para continuar sobrevivendo. Se agora tentarmos ver as coisas de um ângulo diferente, ou seja, que Ricimer talvez quisesse defender a Itália e consolidar o poder, enquanto Majorian queria restaurar o antigo império, então talvez possamos entender um pouco melhor as motivações de Ricimer. Afinal, não devemos esquecer que muitos senadores apoiaram Ricimer, já que o imperador Majorian promulgou muitas reformas que muitos senadores não gostaram. É bem possível que Ricimer tenha visto as realidades políticas da época e queria consolidar o domínio romano na Itália. Majorian tentou restaurar o império, mas ao tentar fazer isso, arruinou as finanças do Estado ao perder uma enorme frota de 300 navios que ele mesmo havia construído recentemente. Isso foi um grande desastre militar. E se eu fosse advogar o diabo aqui, Ricimer poderia ter ficado bastante irritado com essa derrota, já que não apenas as finanças do Estado ocidental estavam arruinadas, mas seu arqui-inimigo, os vândalos, a quem ele havia derrotado 2 vezes. Anos antes, infligiram uma derrota devastadora ao Império Romano do Ocidente. Além disso, não podemos esquecer que Ricimer queria consolidar o poder na Itália. Talvez ele até tenha tentado alertar Majorian contra seu empreendimento arriscado. E agora, o desastre havia acontecido, uma enorme derrota militar, que havia enfraquecido massivamente o Oeste, ou isso é talvez como poderia ter sido o ponto de vista de Ricimer. Talvez Ricimer temesse o que mais Majorian pudesse tentar fazer, ou se arriscar em seu desejo de restaurar o Império Romano do Oeste. Talvez Ricimer, portanto, quisesse garantir que isso não acontecesse. Ricimer queria a Itália para os romanos,
o antigo coração, e através da diplomacia germânica e de sua própria herança germânica, talvez esperasse manter as outras nações germânicas ao redor da Itália à distância. O que mais Majorian tentaria arriscar no futuro, talvez seja isso que Ricimer temia. E então ele interceptou Majorian em Dertona em 2 de agosto de 461 d.N.D. enquanto o imperador estava a caminho de Roma. Aqui está o que as fontes antigas nos contam sobre este evento. João de Antioquia, um cronista do século VII, escreveu uma história do Império Romano, muitas vezes se baseando em fontes anteriores, como Priscus de Panium. Sua obra existe apenas em fragmentos. Ele escreveu, cito, enquanto Majorian ainda estava em seu caminho da Itália, Ricimer planejou sua morte. Quando Majorian dispensou os aliados após o retorno e estava indo para casa em Roma com seus assistentes, Ricimer e seu grupo o prenderam, despiram-no de sua túnica púrpura e o tingiram, o espancaram e o decapitaram. Assim terminou a vida de Majorian. Fim da citação. Esta conta é certamente uma das mais detalhadas, especificando a sequência de eventos, a trama de Ricimer, a prisão de Majorian após desmantelar seu exército e a execução violenta. No entanto, John escreveu 2 séculos após o evento, provavelmente se baseando em fontes anteriores como Priscus, o que introduz uma possível distorção através da transmissão. Priscus de Paniumnal fornece a data específica da morte de Majorian, afirmando que ocorreu no dia 7 de agosto, 461. Embora sua formulação exata sobre o assassinato não esteja totalmente preservada, seu relato é citado por João de Antioquia de antes, sugerindo que ele detalhou o papel de Ricimer na execução. Priscus era contemporâneo de Majorian, o que torna sua datação confiável e seu provável papel como fonte para a narrativa de João de Antioquia adiciona credibilidade aos detalhes violentos da morte de Majorian. No entanto, como um fragmento, nos falta o contexto completo de Priscus. Ele via Ricimer como um traidor ou era mais neutro? Sua perspectiva como um romano do leste pode distorcer a narrativa contra Ricimer, que o leste, claro, via como um invasor bárbaro, semelhante a como Aspar era visto no leste. Então, outra fonte é o Fasti Vindobonensis Prioris, que é uma crônica do século VI, uma continuação das listas consulares romanas anteriores, registrando eventos-chave ano após ano. É uma fonte sucinta, analítica, focada em datas e eventos importantes. Lá podemos ler, cito, durante este consulado, o imperador Majorian foi deposto pelo patrício Riceme em Tortona, no 3º de agosto, e morto no rio Ira, em 7 de agosto, fim de citação. Esta fonte fornece datas e locais precisos, mas falta detalhe. Como uma crônica, prioriza eventos em vez de interpretação, tornando-a uma fonte confiável, mas limitada. Então, existem várias crônicas do V e VI século, muitas vezes continuação da crônica de Jerônimo, que fornecem breves entradas sobre os imperadores romanos. Isso inclui obras como a Crônica Galina e outros textos analísticos menores, que são tipicamente sucintos e focados em eventos. Por exemplo, podemos encontrar em um desses uma passagem que diz, cito, Ricimer, instigado pela inveja e apoiado pelo conselho de pessoas ciumentas, cercou e traiçoeiramente matou Majorian enquanto ele estava retornando da Gália para Roma e estava no processo de organizar coisas que eram necessárias para o nome e Império Romano. O imperador Majorian foi morto em Tortona, perto do rio que é chamado de Ilira. Agora, essas crônicas adicionam o motivo da inveja e pessoas ciumentas, sugerindo que as ações de Ricimer foram motivadas pela ambição pessoal e intriga política, possivelmente envolvendo o Senado romano, que se voltou contra Majorian. A frase morto traiçoeiramente indica um julgamento moral enquadrando Ricimer como um traidor. Essas crônicas, escritas décadas depois, podem refletir um viés cristão contra Ricimer, que afinal era um ariano, durante um período de tensão religiosa. De fato, Ricimer era um ariano e, portanto,
Também não devemos nos surpreender que muitas fontes romanas o retratariam de forma negativa, porque os arianos geralmente não eram muito bem vistos pelos romanos, especialmente no final dos 400. Procópios, de Caisaria, enquanto isso, escreveu Citação, mas enquanto isso Majorian foi atacado pela doença da disenteria e morreu. Um homem que se mostrou moderado para com seus súditos e objeto de medo para seus inimigos. Fim da citação. É altamente interessante que na conta de Procópios não podemos encontrar nada sobre o envolvimento de Ricimer. Sidônios Apolinares, um aristocrata e poeta galo-romano do século V contemporâneo de Majorian, escreveu um panegírico para Majorian e cartas descrevendo eventos na Gália, incluindo um jantar com Majorian. Mas ele nunca escreveu nada sobre a trama de Ricimer e a derrubada de Majorian. Muitas vezes podemos ler em sites não confiáveis como a Wikipédia que Ricimer torturou Majorian antes de executá-lo. No entanto, nenhuma única fonte confirma isso. Isso é uma pura invenção da Wikipédia. A única fonte que escreveu algo nesse sentido foi João de Antioquia, que escreveu que, cito, Ricimer e seu partido o prenderam, despiram-no de sua túnica púrpura e o tingiram, o espancaram e o decapitaram. Assim terminou a vida de Majorian. Fim de citação. Nenhuma menção à tortura. Então sim, embora isso certamente não tenha sido um ato amigável, devemos avaliar isso no contexto da época. Matar um oponente político naquela época era bastante comum. Desde os primeiros dias de Roma, essa era a prática padrão. Então, por mais brutal que isso possa parecer do nosso ponto de vista, infelizmente não há nada incomumente cruel no contexto romano. Então, vamos passar para o próximo ponto, o envenenamento de Líbios Severus. Existem várias fontes escrevendo sobre a morte de Severus, mas apenas uma fonte, a saber Cassiodorus, escreveu que Ricima envenenou Severus. Agora, não devemos esquecer que Cassiodorus escreveu isso meio século depois no reino ostrogótico e Ricimer era aliado de Odoacer, inimigo do rei Theoderic, que era o governante do reino ostrogótico no tempo de Cassiodorus. Assim, é bastante lógico que Cassiodorus não seria neutro no tópico de Ricimá. As outras fontes não mencionam Ricima de forma alguma e sugerem que a morte de Líbios Severus teve causas naturais. Portanto, não podemos provar que Ricima realmente mandou matar Líbios Severus. Agora, falaremos sobre o assassinato de Marcellinus da Dalmácia em 468 d.C. durante a campanha Vândal. Procópios afirma que Marcellinus foi morto na Sicília em 468 durante a campanha contra os vândalos. Ele observa que Marcellinus havia sido enviado por Leão I com uma frota para apoiar a campanha, operando separadamente da força principal de basiliscos. Após a derrota romana em Capebon, onde a frota de basiliscos foi destruída, Marcellinus se retirou para a Sicília. Procópios então escreve, citação, Marcellinus, que estava na Sicília, foi traiçoeiramente morto por um de seus próprios homens, não tendo realizado nada, fim de citação. Ele não nomeia explicitamente Ricimá, mas implica em jogo sujo ao descrever o assassinato como traiçoeiro. Teófanes, um cronista romano oriental do século IX, afirma que Ricima foi responsável pela morte de Marcellinus, declarando citação neste ano, 468 d.C. Marcellinus, o general de Taumatia, que havia sido enviado por Léo contra os vândalos, foi morto na Sicília pela traição de Ricimer, que temia seu poder. Teófanes é a principal fonte que implica Ricimer, mas seu relato foi escrito mais de 300 anos após este evento, o que o torna suspeito. Ele provavelmente se baseou em tradições romanas orientais anteriores, possivelmente incluindo obras perdidas de Priscus ou outros historiadores do século V, mas sua afirmação não tem corroboração de fontes contemporâneas, como Procópios ou Marcellinus Comusem. Agora, Marcellinus Comus, um cronista romano oriental do século VI, escreveu sob Justiniano, fornecendo uma conta ano a ano dos eventos. Sua crônica
é geralmente confiável para datas, mas breve em detalhes. Marcellinus Comes registra a morte de Marcellinus em 468, citando: Marcellinus, o general da Dalmácia, foi morto na Sicília, enquanto lutava contra os vândalos. Fim da citação. Ele não menciona Ricima ou quaisquer outras circunstâncias específicas, focando em vez disso no fracasso da campanha mais ampla sob Basiliscos. De Antioquia, por sua vez, menciona brevemente o papel de Marcellinus na campanha de 468, mas não fornece detalhes sobre sua morte, focando em vez disso na derrota de Basiliscos em Cabo Bon. E mais importante, ele não implica Ricimer. Portanto, apenas uma fonte responsabiliza Ricimer pelo assassinato de Marcellinus, a saber, Teófanes, o cronista romano oriental, que escreveu 300 anos após a morte de Marcellinus, e assim essa fonte pode não ser extremamente confiável. Então, vemos que muitas das implicações de que Ricima matou todas essas pessoas não podem ser comprovadas e muitas vezes vêm de apenas uma fonte, enquanto as outras fontes não mencionam isso de forma alguma. Vemos, portanto, como é importante passar por todas as fontes, analisá-las, quem escreveu o quê, e se há apenas uma fonte implicando Ricima, por exemplo, então pode ter havido um motivo, algum tipo de propaganda por trás disso. Isso é sempre o que devemos verificar, se olharmos todas as fontes. E no próximo vídeo, continuaremos com o próximo ponto, a saber, o saque de Roma em 472 d.C. Ricima realmente era um psicopata tão malvado por atacar e saquear Roma? Veremos algo bastante surpreendente no próximo vídeo, queridos amigos da História Romana Tardia. Se você gostou deste vídeo, por favor considere apoiar este canal, porque é o seu apoio que torna este canal possível. Muito obrigado, amigos da História Romana Tardia, e claro, quero agradecer a todos que apoiam Majorianos, vocês são maravilhosos. E se você quer aprender mais sobre Majorian, você pode assistir a este vídeo no canto superior direito. Mas se você quer aprender mais sobre a desastrosa batalha de Cape Bon, você pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da História Romana, muito obrigado e tudo de bom.